tarde, companheiros da Causa Operária TV, todo mundo aí já no final de ano, acompanhando, né, nosso canal, que tem uma programação diferente de qualquer outro, inclusive no final de ano, né, a gente começa mais um programa ao vivo aqui com Conexão América Latina, programa de terça-feira às 2 da tarde, sempre ao vivo na Causa Operária TV. Já lembro aos companheiros para curtirem o nosso vídeo aqui da transmissão ao vivo, deixarem o joinha aqui embaixo do vídeo, comentarem também à vontade no nosso chat, a gente vai ler os comentários, ler os nomes dos participantes aqui do nosso chat, compartilharem nas suas redes sociais também, no Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, e-mail, em grupos, páginas, mensagens pessoais aí para os seus amigos e seus contatos, fazendo listas de transmissão também, para expandir aí o nosso público, né? Um público que já está chegando. Quem sabe, né? A gente não alcança 90 mil inscritos até o dia 31 de dezembro. Isso daí é uma missão para os nossos telespectadores, né? Que assistem a Causa Operária TV e podem, só clicando no botãozinho compartilhar em todas as suas redes sociais, fazer lista de transmissão, que dá para colocar até 255 contatos no WhatsApp, manda o link da COTV diretamente de uma vez só para 255 pessoas e ajudem a gente aí a divulgar a Causa Operária TV para a gente chegar a 90 mil inscritos até o dia 31, quem sabe, né, virar o ano aí com 90 mil inscritos no nosso canal. Se você não for inscrito, clique no botão inscreva-se, está embaixo do vídeo aí, e do lado desse botão tem o botão seja membro, que é uma forma mais especial ainda de contribuição com a Causa Operária TV, uma colaboração financeira, né, para que a gente possa manter aqui as nossas atividades, manter o nosso estúdio, manter as contas em dia, conta de luz, conta de internet, para a gente poder melhorar a nossa programação, a qualidade técnica, o conteúdo também da nossa programação, uma programação cada vez mais variada e uma programação ao vivo mais vasta também, sendo que a gente já tem uma programação 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar. A COTV já vem há meses, cerca de 6 meses já, ininterrupta a nossa programação, e com isso a gente está ganhando também muita audiência. Então você pode contribuir tornando-se membro da Causa Operária TV, apenas R$ 7,99 por mês. Bom, a gente vai falar hoje especialmente a respeito da Venezuela, né? Um ano aí em que o imperialismo, para variar, tentou golpe, utilizou um bloqueio econômico cruel contra o país para tentar desestabilizar o governo bolivariano. Um ano de eleições legislativas agora em dezembro, né, em que o chavismo conquistou a esmagadora maioria da Assembleia Nacional. Um ano de coronavírus, né, na Venezuela, que deu um exemplo aí de combate à pandemia para os nossos países aqui da América Latina, especialmente o Brasil. E 2021 promete ser um ano como tem sido ultimamente na Venezuela, né, de uma luta muito intensa aí contra a direita golpista e contra o imperialismo. A gente vai falar sobre isso com o nosso convidado de hoje, companheiro que sempre está aqui comentando sobre a Venezuela, o camarada venezuelano Sebastián Soares. Muito bem-vindo novamente, companheiro, ao nosso programa. Obrigado pela sua participação. O Sebastián, queria começar, né, conversando com você justamente sobre essa questão da transição da Assembleia Nacional, porque o grande polo patriótico, né, conseguiu aí a esmagadora maioria da casa, numa Assembleia Nacional que estava ilegítima, né, desde 2015, aí, quando a oposição ganhou de maneira fraudulenta as eleições. Só que nos últimos dias o bloco do Juan Guaidó anunciou que vai prorrogar por um ano mais o mandato deles na Assembleia Nacional, tentando assim impedir que os
deputados eleitos tomem posse no parlamento venezuelano a partir do dia 5 de janeiro. Né? Queria saber como é que o chavismo está reagindo a isso. Antes disso, a gente tem um vídeo aí para exibir do próprio Maduro, né, para a gente mostrar como que foi, pelo menos em um primeiro momento, a reação do governo venezuelano com relação a isso. A gente pode exibir um vídeo curto. Vamos ver aí. Frente a estas ínfulas de autoproclamación y de extensión ilegal e inconstitucional de supuestos mandatos, que se cumpla la ley, que se haga justicia. En un país donde hay ley y justicia, habrá paz. Y cuenten conmigo, que no me temblará el pulso para actuar férreamente de acuerdo a la justicia y a la ley. No me temblará el pulso. Que lo sepan aquí, que lo sepan allá, que lo sepan todos y todas. Se acabó la guachafita. Ya, vamos a jugar en serio por el país, a respetar la ley, a respetar la Constitución y avanzar en el camino del fortalecimiento de las instituciones democráticas de Venezuela. Bom, isso daí foi uma resposta direta, né, do Nicolás Maduro em uma cerimônia da Força Armada Nacional Bolivariana ao golpismo do Juan Guaidó e de seu grupo, que não querem deixar a Assembleia Nacional. O que você está achando disso daí, Sebastião? Boa tarde. Boa tarde para todas e todos os nossos camaradas teleouvintes, né? Nós consideramos, como sempre temos considerado, né, a direita tem sido uma direita muito irresponsável na Venezuela, desde a sua própria Constituição. Poderia citar os anos de Bolívar. A direita venezuelana, em junção com a direita colombiana, equatoriana, peruana, tem sido sempre alvo de atentos contra a soberania dos povos norte-americanos. Especificamente nesta nova atualidade, é uma direita profundamente influenciada pelos interesses econômicos, pelos interesses de poder e expansão do imperialismo norte-americano, que busca instaurar definitivamente o desenvolvimento da teoria Monroe por acima das necessidades das nossas populações. E, bom, segundo a nossa Constituição bolivariana, que esta é a nossa Carta Magna, a mãe de todas as leis, em lugar nenhum estabelece que possam deputados não eleitos pela maioria popular se consumar numa assembleia paralela, como eles pretendem fazer, como eles já fizeram desde este ano 2020, quando nós vimos desde o início do ano 2020 como Juan Guaidó tentou pular o cercado da Assembleia Nacional. Então, esse é o extremismo da direita, que pretende se manter no poder, que pretende hegemonizar suas culturas políticas e econômicas dentro de uma região e entregar de vez a nossa pátria bolivariana. Mas nós estamos apegados à nossa Constituição, como já disse no início, né? Não existe outra lei que consiga mais que nos cuidar que isto, né? O presidente Nicolás Maduro, dentro desse próprio discurso que ele informava, né, vão rotundamente constituir a soberania, a liberdade, a independência da República pela lei. E ele falou que não iria titubear, que não iria tremer, se fosse necessário tomar as medidas necessárias, seguindo a nossa Constituição e a todas as nossas leis de segurança nacional. Esperamos que duas coisas, camarada. Esperamos que a partir do 1º de janeiro, que é uma ameaça que a direita já vem fazendo, tente tomar todas as instituições diplomáticas, especialmente no Brasil. Nós estamos tomando todas as nossas prevenções perante esse caso,
temos todos nossos camaradas solidários dos movimentos sociais, especialmente a galera do MST, os companheiros do movimento dos pequenos agricultores, assim como deputados também que estão neste momento na entidade da embaixada venezuelana em Brasília, e eles estão querendo fazer o que já fizeram há tempo atrás, que violentaram o nosso território e estupraram a nossa Constituição. Para nós, venezuelano que atenta contra a soberania da nossa pátria, estupra a nossa Carta Magna, estupra todos os estatutos que nós temos estabelecido como povo revolucionário, como povo venezuelano dentro desta Carta Magna. Isso é uma tentativa de invasão que estão pensando para o início do ano 2021. Isso tem que saber o mundo todo. Infelizmente, ainda que o governo do Brasil fale que ele não respalda este tipo de políticas, permite que violentem a soberania territorial do povo venezuelano em território brasileiro. Entidades diplomáticas, tais como o Consulado da República Bolivariana da Venezuela, no Rio de Janeiro, está precisando fechar suas estruturas, está precisando tirar todos os bens materiais e o patrimônio nacional da República para cuidar de atos violentos e vandálicos, como já fizeram nos Estados Unidos. Uhum. Isso é uma questão que pode acontecer. O que pode acontecer também, e que vai acontecer de fato, que no ano 2021, no dia 5 de janeiro, quando a nova Assembleia Nacional esteja fazendo sua primeira sessão, eles vão querer novamente violentar a soberania do povo nas ruas, ou se não der certo, como já está previsto, o presidente Nicolás Maduro já ordenou que todas as nossas forças armadas, ordenou que todas as nossas milícias bolivarianas e todo o povo mancomunadamente organizado participe dos cinturões de segurança nacional, não só da Assembleia Nacional, senão também do território e salvaguardar o território nacional com fronteira com Colômbia. Há uns dias atrás, Estados Unidos enviou um buque de guerra tentando amedrentar a República Bolivariana da Venezuela. Mas tem um povo consciente, organizado, militante, profundamente anti-imperialista que vai defender todos os nossos interesses populares. Juan Guaidó, para mim, para o nosso parecer como chavistas e profundamente revolucionários, merece não mais que a prisão por ser um grande criminal contra a soberania dos povos, né? O Simão Bolívar falava o seguinte, com isto fecho esta primeira intervenção, camarada: maldito o soldado que apunta sua arma contra sua própria militância, contra seu próprio povo. Nós consideramos essa galera da direita malditos, profundamente malditos, de como eles violentam a nossa soberania interna na Venezuela. E eles têm que pagar com o preço da lei. O peso todo da lei vai cair sobre eles. Para isso temos esta Constituição do ano 99, criada, escrita e pensada desde o coração do povo venezuelano. Muito bom, exatamente. A gente tem pleno acordo com relação a isso. Já faz desde quando o Juan Guaidó apareceu aí como um golpista eleito pelo Donald Trump, nós temos defendido aí a prisão do Juan Guaidó e de todos os golpistas aí que conspiram contra a Venezuela e que são responsáveis pela morte, né, de centenas de venezuelanos, seja direta ou indiretamente. Agora, interessante isso que você falou, Sebastião, que o Nicolás Maduro já fez um chamado, né, de que as organizações populares saiam às ruas, a Milícia Nacional Bolivariana também sai às ruas no dia 5 de janeiro para proteger os novos deputados da Assembleia Nacional que vão tomar cargo, né, e também proteger a segurança da Venezuela, até porque ele denunciou, né, o Nicolás Maduro acaba de denunciar que existem planos aí de intervenção militar através da Colômbia, financiados pelo próprio Iván Duque, né, pelo próprio governo de extrema-direita colombiano do presidente fascista Iván Duque. Segundo o Nicolás Maduro denunciou,
no começo da tarde de hoje, aqui no horário de Brasília, né? Existe uma conspiração militar aí na fronteira da Venezuela com a Colômbia para que os colombianos ataquem instalações militares venezuelanas. E aí o Nicolás Maduro já fez também um chamado, né, à Força Armada Nacional Bolivariana e à Milícia Nacional Bolivariana, como você citou aqui, de colocar um plano em marcha dentro de 24 horas para proteger o país. De vital importância essa mobilização, né? Na virada do ano, a Venezuela não pode nem desfrutar aí de um Réveillon, né? Embora haja todas as restrições por causa do coronavírus, mas o povo venezuelano, será que o povo venezuelano não tem nem mesmo o direito de ter uma virada de ano tranquila, né? Porque os fantoches do imperialismo permanecem ameaçando o país militarmente com uma invasão e abrindo 2021 aparentemente com as mesmas intenções que os golpistas imperialistas mostraram nos últimos anos, né? Continuar o cerco militar e os planos de invasão contra a Venezuela, né, Sebastião? É nefasto tudo isso que eles tentam fazer contra a soberania do povo. Tem alguns dados aqui que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, vou compartilhar rapidamente aqui, né? Sobre, especificamente, alguns dados que são públicos, né? São públicos a quantidade de dinheiro que tem financiado os Estados Unidos da América neste ano 2020. Segundo todos esses dados, não só por parte do governo dos Estados Unidos, senão por outras organizações internacionais que financiam o golpe de Estado, que financiam todas as tentativas de golpes, financiam todas as tentativas de intervenção militar da Venezuela, mal chamadamente ajuda humanitária, vão até a data de hoje, 841 mil milhões de dólares durante somente todo este ano, né? Isto foi financiado pela União Europeia, pelos Estados Unidos, pelo USAID, em uma assistência da ajuda humanitária, né? E essas são outras das questões pelas quais radicaliza o processo de discussão interno da própria direita. Então, existe uma direita entreguista, que é a que representa Juan Guaidó e Leopoldo López, que tinha fugido para a Espanha, agora está escondido na Colômbia, planejando junto com a Iván Duque todas as tentativas de ameaças. Inclusive, nestes dias capturaram, no dia 23 de dezembro, 6 funcionários que trabalhavam no Palácio Presidencial com 1,2 kg de C4 explosivos, de C4 em função de assassinar a funcionários do alto governo, ao presidente Nicolás Maduro. E isso já estava anunciado desde o 21 de dezembro. Foram capturados fazendo 3 intervenções por parte do Departamento de Contra-Inteligência Militar da Venezuela, né? O presidente Nicolás Maduro orienta para a nova Assembleia Nacional estabelecer um sistema de consulta e participação popular da Assembleia Nacional que está entrando junto ao povo venezuelano ao longo de todos os processos de diálogo para a construção de uma nova geometria de poder e de relações sociais. Dessa mesma forma, ele faz o chamado para o parlamentarismo de rua, né? O parlamentarismo comunal, a criar uma lei do parlamento comunal dentro do plano 200 para a nova Assembleia Nacional. Venezuela tem uma característica paralela ao Estado constituído burguês, representado pelo presidente Nicolás Maduro, que é o Estado comunal, que são as comunas, conselhos comunais, movimentos sociais que se instauram em assembleias populares de base para discussão, para a construção de políticas de participação social, que são os conselhos comunais,
comunas, e por acima disso vão construindo uma novas estruturas que são os parlamentos comunais. Então isso está legitimado na nossa Constituição e, aunado a isso, também se criam as leis do poder popular. Junto com isso, o presidente está fazendo um chamado para construir a lei de parlamentos comunais, né? A partir deste 5 de janeiro, né? O presidente Nicolás Maduro informa que para este ano 2021 terão eleições a nível nacional nos 22 municípios da Venezuela. O ano 2021 tem eleições para prefeitos, governadores em todo o território nacional. Junto a isso também vão não lembro muito bem o nome, vereadores também junto nesta eleição do ano 2021. E o presidente Nicolás Maduro está fazendo o seu chamado à paz. Inclusive está fazendo um chamado também para iniciar um 2021 a partir do diálogo, da construção coletiva numa mesa de diálogo com ambas partes, tanto a direita como a esquerda, para construir a soberania e a paz do país. E isso por enquanto, nesta parte desta sessão, camarada. É interessante, eu já queria justamente falar sobre isso daí, ô Sebastião, porque as eleições na Assembleia Nacional, elas vieram aí para completar a hegemonia, né, do chavismo em todas as instituições da Venezuela, né? O chavismo, o grande polo patriótico, né, encabeçado principalmente pelo Partido Socialista Unido da Venezuela, partido criado pelo Hugo Chávez, partido do Nicolás Maduro, conquistou 91% dos assentos da Assembleia Nacional. Isso daí é algo sem igual no mundo todo, né, em países que tem uma democracia parlamentar. Além disso, o PSUV, né, o chavismo, ele tem o governo de 19 dos 23 estados da Venezuela. Ele governa 308 das 335 prefeituras do país, 92%. As Forças Armadas, né, elas são, em sua grande maioria, né, aliadas aí do governo Nicolás Maduro, leais ao governo do Nicolás Maduro. O judiciário, houve, né, uma reforma no judiciário para eliminar aí, pelo menos em parte, os setores golpistas do judiciário. Logicamente, o próprio Executivo Nacional, né, é da esquerda, é do chavismo. E o PSUV é, de longe, o maior partido da Venezuela, com 7 milhões de filiados, tendo 35% de todo o eleitorado nacional somente em número de filiados. Um crescimento, o PSUV experimentou nos últimos 5 anos, um crescimento de 2 milhões de filiados. Em 2015 tinha 5 milhões de filiados, agora em 2020 tem 7 milhões de filiados. Tudo isso daí, o Sebastião, mostra que é uma hegemonia muito evidente, né, do chavismo, não só nas instituições do Estado venezuelano, como também com relação à própria opinião pública, apesar de a Venezuela ser um país dividido, né, polarizado aí, mas mostra como o povo trabalhador ele apoia, né, o governo do Nicolás Maduro, o PSUV e o chavismo. Queria que você falasse o que você espera aí com relação ao processo que a Venezuela vem sofrendo, né, desde a ascensão do Hugo Chávez ao poder, com uma hegemonia tão grande do chavismo em todas as instituições do Estado. O que você espera que o Nicolás Maduro, que as forças chavistas façam em 2021 para o povo da Venezuela? Olha, eu compartilhava hoje de manhã com a minha companheira sobre essas questões.
E se existe uma coisa muito boa que aconteceu na Venezuela durante todo este processo de bloqueio neoliberal. Peraí, este negócio vai descarregar. Durante todo este processo de ataque neoliberal dos Estados Unidos contra a Venezuela, tem sido a reinvenção do povo venezuelano para a construção das suas próprias políticas e satisfação das suas próprias necessidades. De que forma? Não tem sido só o Estado venezuelano quem tem garantido a estabilidade social da Venezuela. Existe um comprometimento, um compromisso profundo da massa popular perante a todas estas tentativas de desestabilização social. O que tem que fortalecer o governo de Nicolás Maduro neste ano, nesta nova etapa do ano 2021, seria aproveitar essas novas relações internacionais e de relações econômicas que estão estabelecendo com Irão, Rússia, China, que proximamente vão estabelecer junto com os camaradas da Bolívia, que vão estabelecer novamente com o Equador, depois do triunfo das eleições no Equador da Revolução Cidadã, vão se estabelecer novamente porque o quadro político latino-americano está se reconstituindo e vamos dar tomada novamente a estas políticas. O governo bolivariano tem que começar por aí um plano de atenção econômico profundo a nível internacional. Temos a lei antibloqueio. A lei antibloqueio permite a todos os países no mundo poder fazer transações econômicas e demais com países como a Venezuela. Espanha tentou, não tínhamos a lei, Espanha tentou fazer essas relações, os Estados Unidos bloquearam, mas temos uma nova lei que vai reorganizar esta nova geometria econômica. E economicamente, o governo tem que profundamente se afiançar com a política econômica de construção comunal, fortalecer o aparato e o novo modelo econômico comunal partindo do financiamento, garantindo a segurança econômica do Estado Nacional a favor das empresas de propriedade social direitos comunais. Este ano 2021 tem que ser o ano de recomposição econômica socioprodutiva na base popular e fortalecimento das relações econômicas em nível internacional. Junto a isso, o governo tem que profundamente radicalizar, como já vem explicando o presidente Nicolás Maduro, e já adquiriram as vacinas perante a nova pandemia da Covid-19, fortalecer a atenção pública, a atenção da saúde contra o coronavírus. Por aí saiu uma divulgação que fez o jornal da Globo, né? Esperávamos que a Venezuela não conseguisse superar esta nova etapa, né? Mais ou menos como desesperançados. Mas existe um povo que já vem sofrendo, mas que perante essas circunstâncias se levanta. Temos um governo que profundamente é anti-imperialista, que acredita numa revolução socialista e que está construindo uma nova forma de fazer política, uma nova forma de se relacionar internacionalmente. Nosso presidente Nicolás Maduro tem muitos amigos a nível internacional. Ele foi nosso chanceler durante muitos anos. E nós não subestimamos ao nosso presidente. Também não subestimamos ao nosso maior inimigo, que são os Estados Unidos de Norte-América, mas também nós não trememos perante as ameaças feitas desde os Estados Unidos. Estejamos no território onde nós, como revolucionários e bolivarianos, estejamos. Acho que essas são as nossas ações, fazer o que não se faz durante todos estes anos, 200 anos de neocolonização imperial. O Sebastião, uma curiosidade que eu tenho, né, uma coisa que eu venho pensando um pouco, a partir de toda essa hegemonia aí que o chavismo tem, agora garantida, né, se existe, na sua opinião, se existem condições de, com essa hegemonia institucional em todas as instituições do Estado que tem o chavismo, com o apoio popular que o chavismo tem nas ruas e com as relações que ele tem com a Venezuela, com Cuba, com o Irã, com a Rússia, com a China, com importantes agentes aí da geopolítica internacional, se você acha que existem condições
já para o chavismo radicalizar ainda mais, né, esse processo, né? Você falou da questão do fortalecimento do aparato comunal, mas ainda mais, se existem condições, a partir disso tudo que a gente falou, de expropriar a burguesia venezuelana, as empresas norte-americanas, tudo mais, e estatizar toda a economia venezuelana, ou pelo menos a maior parte, os principais setores da economia venezuelana, colocando a serviço dos trabalhadores. Você acha que existem condições para isso? Acha que, se isso fosse feito, haveria uma retaliação muito forte do imperialismo? Qual que é a sua opinião sobre isso? Nós temos um grande número de empresas expropriadas na Venezuela, né? Empresas de produção de farinha, empresas de produção de óleos, empresas de produção de fármacos. E que o povo venezuelano, foi uma exigência do povo venezuelano para assumir essa responsabilidade. Infelizmente, não tínhamos as condições subjetivas e objetivas para assumir essas grandes responsabilidades e não se fizeram as medições corretas, economicamente falando, para tomar esse tipo de ações. O que pode acontecer, assim como disse, é que o governo venezuelano, para radicalizar o processo de negociação econômica interna e reconstrução do aparelho econômico e transferência de competências econômicas para o povo dentro do âmbito do sistema de produção econômica comunal, tem que passar pelo processo de expropriação das empresas. Desde o nosso ponto de vista, profundamente chavista, empresa que não se adeque aos estabelecimentos dados desde a nossa Constituição Bolivariana, determinado desde as nossas leis, infelizmente, que responda aos interesses dos Estados Unidos, não deveria permanecer dentro do território venezuelano. Empresa que não contribua com o fortalecimento econômico comunal, que não contribua com o fortalecimento do sistema econômico socialista da Revolução Bolivariana, não deveria estar nesse espaço econômico, porque nós não queremos disputar contra o sistema capitalista, nós queremos construir uma nova alternativa econômica. Mas, expropriando, acontece o que você estava falando, viriam novas retaliações econômicas contra a Venezuela. Mas temos que fazer uma pequena avaliação muito cuidadosa também, né? O Joe Biden está querendo fazer algumas negociações com a Venezuela, inclusive falou que poderia discutir algumas coisas econômicas, fazer alguns acordos com o presidente Nicolás Maduro perante a nova circunstância. Isso não significa que vamos acreditar no imperialismo, como dizia o Che Guevara. Nós não podemos acreditar no imperialismo nem tantito assim, e não podemos acreditar nele em momento nenhum, também não vamos subestimá-lo, mas também o nosso povo venezuelano, dentro do âmbito comunal, não vai dialogar. O nosso povo venezuelano não está dialogando nem com as próprias... Essa é uma crítica que vem sendo feita internamente. Não está querendo dialogar o próprio sistema econômico comunal, quando está dentro de algum território estabelecido. A comuna e todos os membros da comuna não estão querendo dialogar com comerciantes privados dentro do seu território porque não se adequam às normas estabelecidas, porque a própria comuna estabelece um papel moeda, poderíamos dizer, contra-atacando o sistema econômico dos Estados Unidos do dólar. E o povo venezuelano tem garantia constitucional para expropriar aquela empresa e se apropriar de forma mancomunadamente daquela empresa que está sendo tomada, garantindo para o povo venezuelano, tem que se responsabilizar disso, né, que a produção dessa empresa continue sendo fortalecida, mas que o sistema mude. Isso foi um erro cometido dentro da Revolução Bolivariana, e nós temos assumido isso criticamente, que muitas empresas que foram expropriadas não transformaram seu modelo produtivo, não transformaram seu modelo estrutural administrativo. Isso são consequências muito graves que estamos sofrendo agora dentro da Venezuela, mas que o povo está mais consciente hoje em dia e que essa circunstância pode mudar, né? São algumas questões que nós, como revolucionários, temos que assumir responsavelmente. E um cuidado que tem que tomar o nosso presidente Nicolás Maduro perante essa circunstância. Que temos condições para expropriar a empresa? Temos condições. Temos vontade, temos um povo disposto a produzir para isso. O único que tem salvado a Revolução Bolivariana dentro desta nova
dentro deste novo contexto econômico de bloqueio norte-americano, têm sido os sistemas econômicos produtivos comunais, de onde saem os fármacos, os sabonetes, as roupas, os calçados, e todo esse monte de coisas de assistência popular, da criação popular. Eu falaria, como disse o poeta Aquiles Nazoa, eu acredito nos poderes criadores do povo, e profundamente Nicolás Maduro acredita nele, senão já teria desistido. Muito bem, essa informação inclusive é muito interessante. O que está salvando a Venezuela aí dessa crise provocada pelo imperialismo é justamente a organização da população aí, da produção, né, da população por meio do poder comunal. Bom, muito obrigado, Sebastião, pela sua participação aqui, pela nossa conversa. É sempre muito bom a gente esclarecer aqui para o público brasileiro o que acontece realmente na Venezuela, né? Inclusive é sempre bom também para a gente aqui da esquerda estar bem informado, né? Saber o que realmente acontece na Venezuela, esse processo aí de transformação que está sendo levado a cabo pela luta popular dos venezuelanos. Seja sempre bem-vindo, como você sempre foi aqui, já participou várias vezes do nosso programa. Também em 2021, aqui no Conexão América Latina, boa virada do ano para você, companheiro, para todos os companheiros venezuelanos que vivem no Brasil, para todo o povo venezuelano. E 2021 a gente espera que seja um ano de lutas ainda mais intensas e de conquistas alcançadas para o povo venezuelano e para o povo latino-americano. Muito obrigado pela sua participação, Sebastião. Camarada, eu que agradeço a vocês pela oportunidade de dar-nos a voz para o povo, né? Neste final de ano e neste ano que começa, espero que profundamente consigamos estabelecer melhor as nossas relações entre a Revolução Bolivariana e o povo brasileiro, assim como tentamos fazê-lo com o povo dos Estados Unidos. As pessoas têm que entender, né? O mundo tem que saber que o nosso inimigo não é o povo norte-americano, o nosso inimigo não é o povo brasileiro, os nossos grandes inimigos é o capitalismo, o nosso grande inimigo é o Pentágono dos Estados Unidos. Bom, eu estou aqui compartilhando um chá de moringa para contrastar essa questão da Covid, né? A minha mensagem profundamente bolivariana, profundamente revolucionária e radical para todos vocês, para todo este mundo é: sigamos em luta, em batalha, que teremos a nossa vitória neste ano 2021. Qualquer coisa, se precisarmos de soldados e soldadas neste ano 2021 para produzir, para defender, para educar, para a construção das políticas de saúde, saberemos que contaremos com todos os nossos camaradas da causa operária e com todos os camaradas dos movimentos sociais. Aguardamos vocês neste ano 2021 para contrarrestar todos os ataques imperiais. Independência e pátria socialista, venceremos, camarada. Isso aí, companheiro. Viveremos e venceremos. Pode contar com certeza com a causa operária para o que der e vier aí na revolução levada a cabo pelo povo venezuelano. Muito obrigado pela sua participação. Valeu também a participação aqui dos companheiros que estão assistindo: o Arthur Freitas, Adriano Teixeira, a Monique FC, Lino Alves, Manuel Gonçalves, Daniel Júnior, para que postar só tem do Face, que contribui aqui com um super sticker. Valeu aqui pelos comentários, pessoal. Não deu para eu ler antes aqui o comentário do Para que postar só tem do Face. PDVSA pretende vender parte da empresa para os chineses? Realmente não sei. Fica para uma próxima aí para perguntar para o Sebastião. Vamos ver uma reportagem do Brasil de Fato sobre o coronavírus na América Latina, uma perspectiva aí do ano de 2020. As palavras pandemia e Covid-19 foram as mais pesquisadas na internet durante o ano de 2020. E não é para menos. Desde o século passado, a humanidade não enfrentava uma doença de proporção mundial com tão rápido contágio. Pouco mais de um ano do caso zero, o mundo já conta com quase 80 milhões de infectados e aproximadamente 2 milhões de falecidos.
A América Latina foi uma das últimas regiões contaminadas pelo vírus. O primeiro caso foi registrado no Brasil, ainda no dia 26 de fevereiro. Agora, o país lidera a lista de contágio entre as nações latino-americanas, seguido da Argentina, Colômbia e México. Já em relação à taxa de mortalidade, o Peru se mantém há meses com uma das mais altas do mundo, uma média de 116 mortes a cada 100 mil habitantes, perdendo apenas para San Marino e para a Bélgica, segundo o índice da Universidade Johns Hopkins. No outro extremo, também podemos ver países latino-americanos. Cuba, Venezuela e Uruguai mantiveram os menores índices de mortalidade de todo o continente. Esses países, muitos países, eles entraram muito forte com a testagem. E aí isso permitia, por exemplo, isolamento novos de casos. Então, assim, o distanciamento social, testagem, tem a questão do uso de máscaras também. Primeiro contraste, eu acho que é a responsabilidade maior ou menor dos governantes de cada um desses países no enfrentamento da pandemia, no sentido de alinhar o país para o enfrentamento dessa situação que é uma emergência sanitária. Além das fragilidades dos sistemas de saúde e sanitários, a pandemia também revelou que as desigualdades econômicas e sociais são ainda mais profundas. O sistema público, ele traz, não é só saber lidar com o problema. É claro que um sistema público, como o do Brasil, ele contribui para que todo mundo tenha acesso. Mas, de fato, o sistema público, o que ele mais vai contribuir é para que essa mortalidade, para que esse acesso ele seja mais equitativo. Então, em países como os Estados Unidos, onde o sistema é privado, o que você vê é grande parte da mortalidade por Covid acontecendo entre as camadas mais pobres da população. Teríamos tudo para estar liderando uma ação latino-americana. Entendeu? Uma ação latino-americana, por quê? Porque nós temos o SUS, que é um sistema universal de grande competência, que tem uma tradição histórica com o seu Programa Nacional de Imunização para ajudar a organizar a logística, para facilitar e possibilitar o alcance com uma ação unificada, centralizada, coordenada pelos Ministérios da Saúde, né? Isso seria uma missão importante que o Brasil poderia estar desempenhando nesse momento. Mas não é isso que ocorre. Cuba, além de ter a menor taxa de mortalidade do continente, também é o primeiro país da região a desenvolver uma vacina em fase final de testes, a Soberana 1. E outros 3 fármacos estão em estudo. Por enquanto, o interferon alfa-2b, um medicamento desenvolvido pela biomedicina cubana, é considerado um dos mais eficazes no tratamento de pacientes em estado moderado da doença. Junto à Venezuela, que é a primeira nação a testar a vacina russa Sputnik V, que promete 91% de eficácia, criarão um banco de vacinas contra o coronavírus para os países da Aliança Bolivariana dos Povos da Nossa América, ALBA-TCP. Os governos cubano e venezuelano fazem parte do bloco de países dentro da ONU que defendem que a vacina contra o coronavírus é um bem público. Se inspirar naqueles países que estão construindo a saúde como direito universal é estratégico para você criar eixos de desenvolvimento que gerem trabalho, que gerem renda, emprego de qualidade e que, simultaneamente, geram qualidade de atenção e bem-estar e segurança para as populações de cada país. Quer dizer, nós precisamos aprender com essa pandemia. Aprender que sem solidariedade, sem compartilhamento, sem respeitar a natureza, construindo um bem viver entre todos nós não sairemos dessa crise. Obrigado também aqui a Marina Freire pelo seu comentário. A gente fica agora com a coluna da companheira Márcia Chueri sobre Cuba, diretamente de Havana. Ela lembra aí de um episódio que aconteceu há 50 anos, quando a CIA sequestrou 14 mil crianças cubanas e levou para os Estados Unidos. Depois disso, a gente vai terminando por aqui Conexão América Latina com a coluna da Márcia Chueri. Logo em seguida, agora às 3, você fica com o podcast Quarto Caderno. Então, até a próxima segunda-feira, às 2 da tarde. Fique agora com a Márcia Chueri. Olá a todos. Hoje é 29 de dezembro de 2020. Fala Márcia Chueri, direto de Cuba.
O número de casos de Covid-19 em Cuba voltou a subir após a abertura dos aeroportos. O governo avalia que o isolamento dos viajantes em suas próprias casas não deu o resultado esperado. Por isso, estão ampliando novamente as capacidades de centros de isolamento para os que não tenham condições de cumpri-lo no domicílio. Na verdade, não é apenas uma questão de condições. Com a abertura dos aeroportos, estão chegando muitos cubanos que tinham ficado retidos em outros países, além dos que vivem fora, que vêm para visitas de fim de ano. Muitos deles se recusam a cumprir o tempo de quarentena e infringem o isolamento. E assim, acabam contaminando a própria família e amigos. Quarta-feira, 23 de dezembro, foi o dia com o maior número de casos. Foram 217 novos positivos e 101 deles tinham fonte de infecção no exterior. Nos 9 meses da pandemia, houve um total de 10.717 casos, ou seja, em apenas um dia foram confirmados 2% do total dos 9 meses de pandemia. Desde o início, houve 139 falecimentos, com uma taxa de mortalidade de 1,3%. Nas últimas semanas, com a abertura dos aeroportos, mais de 60% dos casos são de origem no exterior, o que explica que se adotem novas medidas de contenção. Por isso, também, a partir de 10 de janeiro, qualquer viajante que chegue a Cuba deverá apresentar um PCR negativo com no máximo 72 horas. Bem, agora vou comentar um fato histórico que fez aniversário esta semana. No dia 26 de dezembro, fez 60 anos do início da Operação Peter Pan. Essa operação, organizada e realizada pela CIA com a ajuda de organizações católicas, levou para os Estados Unidos mais de 14 mil crianças cubanas desacompanhadas de seus familiares. 2 meses antes do primeiro voo da operação, no dia 26 de outubro de 60, um programa de uma emissora contra-revolucionária chamada Rádio Swan começou uma campanha de fake news dizendo que o governo cubano iria retirar as crianças dos pais, colocando-as sob a tutela do Estado. Durante 2 meses, essa mentira e outras foram repetidas, criando pânico em parte da população. Ao mesmo tempo, as organizações religiosas que participaram arregimentaram pessoas aqui para concretizar a operação. A Embaixada dos Estados Unidos concedeu vistos de estudantes para dar uma aparência legítima ao sequestro. E uma escola dos Estados Unidos remetia os documentos de matrícula das crianças. As primeiras 5 crianças saíram daqui no dia 26 de dezembro de 60. Em janeiro de 61, criaram outra rota entre Havana, Kingston e Miami. Além dos norte-americanos, diplomatas de 6 embaixadas europeias e 5 latino-americanas também participaram da operação secreta que durou vários anos. Eles continuaram levando crianças daqui para Miami até outubro de 62, quando foram suspensos os voos entre Cuba e Estados Unidos devido à crise dos mísseis. Mas o sequestro não parou. Criaram uma nova rota que passava por Madrid com visto regular espanhol. Lá, as crianças eram abrigadas em instituições católicas, onde permaneciam por meses, esperando a transferência para os Estados Unidos. Muitas dessas crianças, supõe-se que mais da metade, passaram longos períodos em acampamentos juvenis, abrigos, orfanatos e mesmo centros de detenção e de saúde mental. Há denúncias de que muitos sofreram violências e abusos nesses lugares. E os pais, que temiam perder o pátrio poder para o governo cubano, acabaram perdendo seus filhos. Muitos demoraram anos para revê-los, outros não conseguiram encontrá-los nunca. A Operação Peter Pan começou em 1960 e já foi feita sobre uma campanha de notícias falsas. E por falar em fake news, estamos a apenas 3 dias da implantação do ordenamento econômico. E claro que as redes sociais estão cheias de mentiras. Uma delas diz que o aumento da tarifa da eletricidade é para obrigar a reduzir o consumo, porque Cuba não teria combustível para garanti-lo. Isso não é verdade. O aumento corresponde simplesmente a uma redução do subsídio. Não há plano de reduzir o consumo, ao contrário, está previsto um aumento de 2,5% no próximo ano.
Outras notícias falsas se referem aos subsídios e gratuidades para grupos específicos da população, como o programa de uniforme escolar, o de enxoval de bebês, o de calçados especiais e o programa para pacientes acamados. Outros produtos que continuarão subsidiados são a alimentação infantil destinada a crianças de 0 a 2 anos, produtos lácteos e carne para crianças de 0 a 6 anos e carne de vaca e leite em pó para dietas médicas. Como já comentei, essas dietas serão estudadas caso a caso. Por enquanto, todas serão mantidas. Esses são apenas exemplos. A campanha midiática contra Cuba é constante e é preciso enfrentá-la. Cuba incomoda os poderosos porque é prova de que outro mundo é possível. Por hoje é isso. Saudações socialistas.